Passou o descobrimento do Brasil, entrada na região dos lagos, 1503, 1504, Caravelas, por coincidência tem esse nome, né? Lá em Búzios, tem uma cruz que o prefeito na época botou uma lá em uma em Arraial, que era de Cabo Frio, depois separou tudo. Mas aí veio capitanias hereditárias, uma tentativa de colonização do Brasil. Vamos por cronologia, né? A coisa não dava certo, gente. O português perdia a terra de tudo que era jeito. Até para português ele perdia a terra. Mas enfim, o francês, vamos falar especificamente do francês, se aliou aos indígenas tupinambá daqui, de cultura tupinambá. Cultura tupinambá, bons de artesanato, de argila, eram clarinhos, não eram morenos, porque eram de Mata Atlântica fechada, beira da lagoa, aqui de Araruama. Inimigos naturais do Goitacá, da cultura Goitacá. O francês chegou, fez amizade, poxa, esse pau-brasil é tão importante, isso aqui tudo era pau-brasil em volta da lagoa. Tanto que um porto de desembarque de pau-brasil era a sombra da Serra de Sapetiba, eles já vinham encostando aqui para aportar lá, para descer pau-brasil. E nessa amizade com os franceses, toma uma arma, te ajuda melhor, toma uma faca, um metal, um tecido. Fizeram amizade, fizeram família também. Nasceram vários curumins. E essa família, tá um negócio vibrando aqui. Esse não é meu filho, só um instante. Não, não é, então tchau. Aí, essa amizade foi uma amizade muito forte. Existe um livro chamado França-Brasil. O seu escritor, que é da Marinha, foi no porto de Ronflé, na França, ver a pedra fundamental, aquela pedra que tem de todas as embarcações que saíram de lá para cá, e levantou essas embarcações. Livro maravilhoso. E aí, os franceses estavam numa boa aqui, Cabo Frio, porque isso não era São Pedro. Chegou aqui, era Jecaí. Primeiro nome, Jecaí, pimenta pilada com sal, tempero tupinambá. Depois, o português começou a chamar aqui, especificamente na região ali, Botafogo e tal, de jacuruna, porque tinha muito jacu, ave de caça. Quem já viu jacu, um peru do mato, né? Jacu. Foi mudando o nome. Depois de tempo é que virou Cabo Frio. Enfim, chegou o francês, tudo assim, quando foi o rei, ia falar presidente, o rei lá da França manda Villers-Gaillon para essas terras. Por quê? Para pegar pau-brasil aqui em Cabo Frio, na região, para poder fazer dinheiro na França, para voltar para Guanabara e fazer o Forte Villers-Gaillon. Villers-Gaillon fala para o rei que ele não queria fazer o forte na Guanabara, porque a França já estava instalada em Cabo Frio. A coisa era tão forte, ele chegou e tentou convencer o rei. Mas o rei, por questões políticas, né, de época, porque a realeza Portugal, né, de Portugal, estava indo mais para lá. Queria fazer lá, que é o Forte Coligny hoje, atualmente, o Forte Villers-Gaillon. Então, o rei não aceita. Ele, mas rei, esses pau aqui que eu trouxe de Cabo Frio, cara, a França tá lá, o negócio tá fluindo bem, vamos ficar lá. Não, bateu o martelo. Foi a desgraça do rei. Fez lá, perdeu, né? Essa coisa toda, os portugueses ficaram incomodados. Aí eles começaram a mexer na ferida dos portugueses, terra dos portugueses. Passou a capitania hereditária, não deu certo, teve um monte de batalha, teve uma batalha que falam que mataram todos os indígenas. Gente, eram 75 mil tupinambá em Cabo Frio, registrado na chegada dos europeus, fora Goitacá, né? Português se alia ao Goitacá, porque é inimigo natural, tem uma guerra, morrem, mas não morrem nem a metade. Parte desses indígenas de Cabo Frio foge para São Luís, no Maranhão. São Luís é o nome do rei da França, é a única capital brasileira fundada por franceses e indígenas daqui. Porque fugiram para lá. Juntos, essa união era tão forte que fundaram São Luís. Poucos sabem. Tá. Teve matança, um monte fugiu, foi para o sul, foi para o norte, para São Luís, enfim. Ficaram alguns aqui. E continuou a entrada. Só que já tinha espanhol, já tinha todo mundo, já virou bagunça. Holandês, pirata e corsário. Vocês sabem a diferença? Pirata rouba do próprio rei, rouba pau-brasil para vender na terra. Não é rouba, minto. Pega pau-brasil, roubado do rei, para vender lá na França. Corsário tem a corsa. Tem o papel, o rei chega, tá, meu filho, vai lá pegar pau-brasil pra gente, vai, pra fazer dinheiro, tem imposto, tem tudo direitinho, né? Pau-brasil era da França, Portugal, né, imagina, Portugal queria nem saber de Brasil. Corsário entrava, piratas entravam na entrada da Boca do Forte, lá, na Boca da Barra,
tem uma área, umas argolas, que tinha uma corrente que eles esticavam ali para a embarcação não passar. O Forte Santo Inácio, que é onde tem o Mirante Cabo Frio, que foi a primeira fortificação, a Casa de Pedra foi ali, esse Forte Santo Inácio foi derrubado e as pedras dele jogadas ali na boca da barra para impedir embarcações de entrarem. Vocês sabiam disso? Para ele não entrar aqui, não vir para cá, entendeu? Bom, não deu certo. Nada disso dava certo. O rei já encucado, politicamente, problema financeiro, não dá para botar uma estratégia de guerra em cada canto. O ideal eram três aldeamentos jesuíticos. Porque o Loyola começou a fazer fama, ele era de guerra, ele foi soldado de guerra, o Loyola, o primeiro jesuíta. Ele começou a fazer fama, o rei se interessou, porque ele estava educando, vocês vão ver a imagem ali, o educar, eu estou em pé, eu mando, vocês ouvem, obedece. Isso era o educar, né? Catequizar. Catequizar é mais bonitinho. Eu não, acho que comunizar é mais forte. Catequizar é mais bonitinho. Ai, deu cãibra até nos dedos do pé. Catequizar. Vai lá, pega e tal. Mas, poxa, não, espera aí, 3 aldeamentos? Vai sair caro. Não dá, é muita terra. Vamos procurar um ponto estratégico? Aí encontra o ponto estratégico para defender Cabo Frio, que foi fundado em que ano? 1615. 1617 funda aqui, fundação. Começou a construir em 1620, tá? E levava anos, não era construído de uma hora para outra, né? Acho que foram 152, 153 anos construindo, uma coisa assim. Mas enfim, vamos botar um ponto estratégico. Um forte disfarçado de igreja, gente. Os jesuítas vieram bonitinho, lá andando com os indígenas lá de Heritiba, que é atual... Isso. Aí chegaram aqui, vieram com uma santa em procissão. Vocês vão ver a santa que está lá dentro. A gente vai lá ver ela antes de ir para lá. A Santa Nossa Senhora Imaculada, acho que é Assunção, ela, Imaculada, Assunção, está ali de 1591. Veio junto com os jesuítas, que levanta uma questão, porque São Pedro é nome recente. Não era São Pedro. Foi a aldeia de São Pedro do Cabo Frio, a aldeia de São Pedro do Cabo Frio, na defesa. Aí quando fizeram isso aqui, vieram os indígenas com os jesuítas, quando aparecia uma embarcação, um canhão estourava e avisava. Passou gente aí pra dentro. Oh! Galera, corre, arco e flecha é mais rápido do que arma em pólvora, desce, vamos cercar. Cara, deu tanto certo, tão certo, tão certo. Essa estratégia colonizou aqui a região mesmo. Aqui defendeu por terra entrada para o Rio e sul do Brasil, e defendeu a entrada de retirada de pau-brasil da insistência de piratas e corsários, ou seja, também tinha entrada por terra. Então defendeu de 3 situações, Cabo Frio, Rio de Janeiro e sul do Brasil. Isso daí tem registros históricos, documentos, não é ninguém que contou para ninguém não. Deu certo, construíram. Essa igreja, a gente tem mania de falar que ela é simplória. Gente, pera lá, 1617, 1620, começaram a construir por mão de obra indígena. Indígena não deu certo. Terminaram por mão de obra negra, escravizado. Se vocês repararem lá dentro, vocês vão olhar, são 3 naves. Ela é grande, ela é bem detalhada, para caber bastante gente. O fundo dela, vocês vão olhar lá em cima, é um fundo de caverna de navio. E as janelinhas que tem no convento, que é essa parte aqui, dos jesuítas, de dormir, eu já estive lá dentro, tem uma janelinha igualzinho do Forte de Cabo Frio. Coincidência, né? Então, Forte, disfarçado de igreja. Tá? E a gente deu muita sorte que Portugal não derrubou. A gente vai lá dentro ver a santa, vocês vão olhar o telhado, fazer umas fotos, 5 minutinhos, a gente volta, porque aí eu vou contar uma outra história após o sequestro dos jesuítas e a gente vai parar lá, antes que feche. Aí de lá a gente para aqui na frente, que é uma história à frente dessa daqui, para emendar. Esse aqui é o ponto principal no desenrolar da história, ok? Bom, jesuíta veio, deu certo, conseguiram com arco e flecha, que era melhor que arma e pólvora,
evitaram corsários, pirata, entrada, exploração aqui. Porém, eles podiam vender parte de suas terras. O rei deu, né, parte dessas terras para os indígenas e fizeram tipo uma reserva, né? Eu esqueci o nome agora. Enfim, fizeram terras indígenas catequizadas. Os que sobraram doentes, alguns se juntaram e tal, o povo cresceu. Jesuíta era tudo para o indígena. Era médico, professor, orientador, era tudo. Ele tinha o conhecimento que esses catequizados precisavam. Era o guia, né? O líder. Só que o jesuíta vendia as terras, a terra não diminuía. Porque eles começaram a usar, isso eu não estou inventando, isso tem nos documentos, eles começaram a usar os indígenas para atacar as fazendas vizinhas. Gente, não era capitania hereditária? Não tinha fazendeiros? Então tinham fazendeiros aqui. Os primeiros a morar não foram os jesuítas, com certeza. Claro que foram os indígenas. Mas eles começaram a assaltar, a matar animais, a destruir engenhos, está escrito lá, destruir engenhos, a queimar plantações. Os fazendeiros não gostaram. Começaram a mandar carta para o rei. Ô rei, qual é? Os caras estão lá para defender a terra e estão roubando nossa terra, tem algo errado. Juntou uma galera e começou a reclamar. O rei ficou apurrinhado, não com essas palavras, tá gente? É só para ficar mais dinâmico. Mas ele ficou apurrinhado, mandou fazer o sequestro dos bens dos jesuítas. Gente, eles foram caçados. Eles foram caçados, aí vem a lenda de que tem um túnel, que eu não duvido nada, porque o túnel, eles sabiam que se estavam fazendo coisa errada, uma hora isso ia estourar. Assim como Dom Pedro também tinha, né, um túnel lá no museu, só que era de sair à noite, né, pra farra, que ele dava a volta na esposa. Mas aqui não, ninguém sabe se existe a lenda. Mas era óbvio, se eu tô pegando a terra, uma hora isso vai incomodar. Aí eles foram realmente caçados, procurados, aprisionados, levados ao Rio de Janeiro e de lá enfiaram todo mundo no navio e mandaram embora para não sei fazer o quê. Foram embora. Gente, os indígenas ficaram aqui, a Deus dará. Doença, miséria, sem orientação, sem saber o que fazer. Porque eles vieram de outra terra, assim como os africanos foram trazidos, os que estavam aqui também vieram de outro lugar, não era daqui. É óbvio que eles iam ficar perdidos sem saber o que fazer. Passaram-se anos e ficou na miséria. Aí Portugal, de novo, tem que ser cutucada e tinha que vir tomar rumo dessas terras. Mandou para cá um grupo de fazendeiros portugueses para pôr ordem nessas terras. E esse grupo para pôr ordem nas terras era a Irmandade. Começou-se a criar a Irmandade Santíssimo Sacramento, que nós vamos visitar agora. Então aqui do lado, Robertão, aqui do lado nós temos o que era cemitério indígena, cemitério jesuítico, e depois passou a ser a Irmandade, um cemitério da alta, assim, que era braço direito da realeza. Os portugueses, que a gente fala que era a milícia portuguesa, tinham a chave das casas, botaram ordem e os comendadores principais, os fazendeiros principais assinavam esse livro, inclusive a Princesa Isabel, que deixou uma grana aqui e assinou o livro, que é desse cemitério único, porque não tem toda a cidade, só onde teve jesuíta, porque é a ordem da cidade, a nova ordem portuguesa. Pedras, vocês vão olhar, reparem, pedras portuguesas, obras de arte foram feitas na Praça de Lisboa. É diferente, tudo com simbologia. Foi aos céus, encontrou-se com os anjos, a lupa, o tempo corre igual para todos. Tem toda uma arte cemiterial. Vamos lá conhecer? Robertão tá ali. Ele ficou curioso, ele não reconheceu, ó, porque eu tava de cabelo vermelho. Vamos lá. Robertão, ele é da descendência quilombola, que nós temos aqui da história afro. Depois eu vou contar a história da igreja ali, mas esse cemitério, ele tem pessoas importantes, 1840 a Irmandade, tá? Anterior ainda à igreja, vocês verem como que é tão importante o cemitério. Quando eu falei que eu trouxe muita gente aqui, mas nunca enterrei, é verdade. Estudou aqui? Peraí, deixa eu ver aqui para abrir. Pronto. Ui, cuidado aí.
Aqui tinha um arco, eu tenho foto em preto e branco na hemeroteca, que tinha um arco, aquilo ali, ia direto e era cheio de arcos. Esse chão ainda é original. Aqui é pós-jesuítico. Cemitérios assim só existem em locais que tiveram história jesuítica. Araruama não tem, na terra da minha família, Iguaba não tem. E a de Cabo Frio não é tão viçosa como a daqui. A daqui é importantíssima. Bom, se vocês repararem, sem ser o mármore brasileiro lá atrás, todas essas jazidas aqui e essas aqui da frente são todas descendentes da história de São Pedro da Aldeia portuguesa. Menos aquele ali não, aquele é novo. Aqui tem um em destaque que eu quero mostrar. Vou mostrar dois principais. Dois principais. Uma história curiosa. São tudo pedras de mármore portuguesa. Esse aqui e tem ali. Esse é o meu preferido. Vou fazer uma palhinha aqui. Fica aqui, né, Mário? Só eu para tirar foto de cemitério assim, né? Gente, para historiador, eu não sou historiadora, eu sou pesquisadora, pesquiso história natural. Mas para historiadores, cemitérios são ótimas fontes de história, tá? Porque leva aos documentos também. Tem nomes, datas, isso é muito importante. Esse camarada aqui, Comendador Manuel de Souza Teixeira, foi o maior comendador dessa cidade. O braço direito do vigário, que eu quero contar a história lá na frente. O vigário que foi dono dessa casinha que é do seu Geraldo, guardem isso. Pois bem, esse comendador, numa certa noite, tá lá no recorte de jornal de façanha, ele se chamava Manuel Machado, puxador de carroça de boi. Pobre coitado! Esteve numa reunião que foram convocados naquela noite. Valeu, isso aí, bate para confirmar. Foi chamado naquela noite porque essa é a noite de eleição e decisão dessa cidade, junto ao vigário. E o vigário precisava de um braço direito, mas o sobrinho dele não queria. E agora? Ninguém queria aquela batata quente, né? Para ficar com a chave das casas e coisa e tal. Para ser, né, o comendador da cidade. Os dois grandes seriam o comendador e o vigário, que está colocando ordem na cidade, né? E aí decidiram, os grandes, juntos, contra alguns outros, mas decidiram transformar numa noite Manuel Machado em Manuel de Souza Teixeira. Dorme Manuel Machado, acorda Comendador Manuel de Souza Teixeira. E é nome, inclusive, de um grande marítimo lá do Rio de Janeiro, de guerra, que chamava também Manuel. Eu no início, para achar quem era esse aqui, foi difícil, até que eu achei a barganha. E essa barganha, essa façanha, transformou esse homem um dos homens mais ricos, cheio de engenho e casas de tecido na região. Tá? Então esse aqui, por sorte, ganhou na loteria. Mas ele, literalmente, né? Mas ele foi o braço direito aqui, de quem era braço direito da coroa real também. Reparem o seguinte, estão vendo as patas de leão? A maior nobreza, mais importante da cidade. Tecido caído também, o crânio, a imortalidade. Não tem essa de ser ou não ser, o crânio que a gente usa na arte. Então tem toda uma simbologia, os 4 pilares. O livro aberto, a lupa, o tempo corre igual para todos. É cheio de simbologia, ainda tinha outra coisa lá em cima que já caiu. E esse mármore, vamos aqui, ó, passar a mão em um, lindo, para sentir o tipo de arte. Mármore português, obra de arte portuguesa. Se vocês verem escrito embaixo, aqui, foi feito lá numa praça em Portugal. Está marcado, gente. Isso aqui é mármore português. Essa obra aqui, toda talhada, toda detalhada, pensando, poxa, o tempo é igual para todos, todo esse detalhe, tem as ramas de oliva. Isso aqui é obra de arte estrangeira que nós temos dentro do cemitério, que é uma pena. Deveria estar tombado. Inclusive o turismo cemiterial, ele é muito famoso em algumas cidades. As pessoas gostam de investir em turismo cemiterial porque tem obras de arte, principalmente cemitério, que tem obras europeias.
Agora, se vocês girarem, olharem para trás, nós temos aqui o túmulo do maior fazendeiro de fazendas de café de São Pedro, que era Cabo Frio, né? O Feliciano Gonçalves Negreiro e a família dele. Jazigo que manda erigir Feliciano Gonçalves Negreiros para si e sua família, 1855. Já caiu algumas partes. Essa obra de arte, esse túmulo que era o maior fazendeiro de café, é muito mais simples do que o nosso comendador. Eu adoro a história dele, porque, poxa, gente, é uma loteria, né? É uma mega sena. Dormir de um jeito e acordar de outro, se tornar uma pessoa importante. Ali nós temos também da família francesa dos Bittencourt, que Evaldo depois descobriu, família Bittencourt, que eu mandei para ele, José Alves Vieira Bittencourt. Esse não, olha a diferença. Nosso mármore, mármore português, muito bonito. E essa capelinha ainda é original. Geraldo tem um abrigo aqui. Hã? Geraldo tem um abrigo aqui. Não, mas aqui já é, mas ele é de descendência colonizadora. Ali da esposa dele, a família da esposa dele. Esses aqui são tudo da Irmandade, mas da família das Irmandade, a única que está cuidando é aquela ali. Então tudo pode ir a chão, porque precisa abrir espaço, igual já está abrindo, para túmulos novos, entendeu? Isso que é triste, por isso que tinha que ser tombado. Ou, se vai tirar, monta um centro de memória, um acervo técnico, para colocar essas obras de arte em exposição, entendeu? Para não perder. É uma sugestão, isso. Não se perde. Porque se vocês olharem, como se estivesse acesa a chama da eternidade. Lá embaixo tem um anjo que faz assim, foi direto aos céus. Tem toda uma simbologia cemiterial. Nós temos ali aquilo ali é maçônico, gente. É o símbolo maçônico. E nós vamos em um daqui a pouco, que tem as 4 idades da cidade. Vamos lá na frente da outra igreja. O que acontece, gente? Igreja Sagrado Coração de Jesus, né? Aí temos aqui 1887, começou, né? E terminou, tá ali as datas. Vimos lá o cemitério da Irmandade. Tiveram que construir, né, na paróquia uma igreja à altura dos portugueses. Não queriam usar a igreja dos jesuítas, até porque jesuíta é outra história. Os portugueses queriam um vigário, uma paróquia, queria, né, uma igreja moderna. Enfim, vocês veem que são 200 anos depois, 200 e catatal, né? Começaram a construir e tal, precisavam de um vigário aqui. Adoro essa história. Até beber água. Gente, padre casa? Não pode ter herdeiro, padre não casa. E aí um vigário, que era um vigário de cor morena bonita, eu esqueci como que fala o nome, ele, filho de indígena, com negro, eu esqueci o nome que dá. Não, tem um outro nome. Mas enfim, esse vigário veio no navio e se apaixonou por uma mulher. Casou no navio, chegou casado aqui. E esse vigário, quando chegou casado aqui, a igreja não queria aceitar. Não pode, padre não pode ficar casado. Não, mas na Bíblia diz, Deus fala que família é sagrada. Não pode, a igreja não aceita, tem que desfazer o casamento, sei lá, tem que dar um jeito. Gente, essa história, a descendente dele levantou a história toda e escreveu a história dele e da família. E aí ele simplesmente chegou e falou, bem, são quase essas palavras. A minha família é quem envia ricas mesadas, gordas mesadas para a construção dessa igreja. Pronto, acabou. Se vocês olharem aí, a casa do padre com 11 quartos. 11 quartos, imagina quantos filhos, né? Que é a casa atualmente de um morador aqui da cidade, a tombada pelo Nina Pac, que está ali na descida daquela rua, tá? 11 quartinhos, vários filhinhos. Um filho dele, o Manuel Martins, que levava o nome do pai, foi prefeito da cidade. Se eu não me engano, o segundo ou terceiro prefeito, acho que foi o segundo. E tem uma escola, Manuel Martins, que é homenagem ao filho dele, não é nem
ao padre, é o filho dele, porque foi uma família rica, importante politicamente falando. Um dos filhos foi da Escola de Medicina do Rio, o outro foi prefeito, cada um teve uma vida importante. Então ele vinha rezar a missa em latim e depois ele descia por aquela rua para ir para sua casa com nada menos do que 11 quartinhos. Esse foi o vigário Manuel Martins Teixeira, que não tem nada a ver com Manuel de Souza Teixeira. Manuel Martins Teixeira. Então ali tem um pedaço que, uma linguagem da colonizadora, que chamava de brancos, né? Em 2 de fevereiro de 1840, os brancos de São Pedro da Aldeia fundaram a Irmandade do Santíssimo Sacramento. A gente já foi lá. Responsável pela construção do cemitério e também pela construção da nova igreja. Detalhe, esse vigário não está enterrado aqui não. Eu não consegui descobrir onde ele foi enterrado. Possivelmente deve ter voltado para Portugal. Pode ser, fugiu da esposa, né, igual Dom Pedro, pode ser, é uma viagem, mas eu não descobri aonde ele foi enterrado, diferente do Coronel Felipe Lopes, que foi enterrado em Iguaba, e não aqui, que a gente vai ver essa história lá da Casa do Azulejo, certo? Pergunta, alguém quer perguntar alguma coisa, dúvida? Essa história do vigário, vocês sabiam? E o padre que fazia aqui, que era o... Ai, como é que é o nome? Alcimar. Ele fazia sexta-feira missa em latim. O mesmo padre conduzia as duas igrejas? Agora as duas estão, né, na arquidiocese única. A igreja jesuíta a gente deu sorte, porque Portugal não mandou derrubar a igreja de trás. Simplesmente ficou abandonada, largada, até ser tombada. Primeiro em Nepac e depois em Ifã. Foi tombada, aí reativaram e passaram a ser feitas missas lá. Eu acho legal porque mantém ela funcionando. É uma igreja mais antiga do que essa, então precisa estar sempre abrindo, arejando, funcionando, né? E normalmente é a família Roberto Marinho que arca com as restaurações, porque é abatido depois, entendeu? Tem todo um sistema burocrático que é interessante para todos e mantém essa história. A gente não vê por aí igrejas de 1600 e lá vai fumaça, né? 1620. 17 a fundação e começa em 1620. Inclusive a arquidiocese colocou sobre isso lá na internet. O ano de construção, que não foi 1617, né? Foi depois. E depois essa da frente, que é o poder que está na frente, na parte mais alta. Não tem nem nada parecido com a outra. E por dentro, ela é amarelinha por dentro. Ela é pequenininha, gente. Gilberto já entrando já. Ela é fechadinha, ela é pequenininha, gente. Não... Aí quando fala simplório, igreja dos jesuítas, gente, tem nada de simplório. Problemas de estrutura. Apesar de ser moderna, né? Mais moderna. A de trás é muito melhor. Que a outra teve. Pois é, aí eu vejo escrito simplório. Eu acho que aqui também tá assim, deixa eu me conferir. Ó, não é óleo de baleia, tá? Óleo de animais, de forma geral. Deixa eu ver se tá escrito aqui. Não, acho que aqui não. Não deve ter sido feito com o mesmo material. Não foi. Foi também uma época mais rústica, isso tudo aqui era floresta. Quando eles chegaram aqui, já tinha tido aldeamento, já estava mais aberto, já estava mais fácil, entendeu? Os guerreiros foram lá de trás, gente. Fazer aquilo lá não foi fácil, não. Eu não sei se você falou que eu não prestei atenção. Aquele símbolo lá em cima, que é aquela chave. A chave de São Pedro e são simbologias, né? Que São Pedro guarda a chave da cidade. Sim, tá. Aí aqui já foi Jecaí, Jacuruna ou Jucuruna, já foi Sapiatiba, Sapiatuba, Sapiaquara, Aldeia de São Pedro do Cabo Frio e depois... Fora de ordem, sim, né? São Pedro da Aldeia, quando ficou aqui com um fórum de cidade, em 1920, alguma coisa, que a gente vai ver as datas. São 4 datas, aliás, eram para ser 5, né? 4 datas importantes. Aí isso eu vou falar lá no marco, sobre essas 4 datas. Vamos lá? Jesuíta? Aí ali... Lembra que eu falei que o canhão era um sinalizador e avisava da entrada dos piratas e corsários? Então, esse canhão aqui tem outras versões, que veio lá do forte, pode ter vindo do forte,
pode. Santo Inácio, quando derrubou, tinha um monte de canhão, alguns foram para o Forte São Mateus, foram distribuídos. Mas tem um documento que fala que de Cabo Frio ao Rio de Janeiro, espalhado, tinham 88 canhões de fabricação de cunha inglesa, que era para avisar da entrada e passagem dos piratas e corsários. Alguns aqui na Lagoa de Araruama. Existe um local aqui, vocês já ouviram falar em Praia do Sudoeste? Ponta da Peça, peça de canhão, da onde parece que esse canhão foi tirado. Acho que o Davi tem foto, né? Que o tio dele trouxe uma carroça para botar aqui. Então esse daqui tem a praia Ponta da Peça, que tem umas rochas, e lá estava o canhão, parece que estava lá, e era um sinalizador. E tem lógico, que eu olhei pelo mapa, ele avisa e dá pra ver daqui. Dá pra ver daqui. Então se ele estoura, sinaliza, a galera já desce, já arma o cerco. Já arma o cerco pra poder pegar o pessoal que entrava, entendeu? E a fabricação é inglesa. Se vocês olharem os detalhes, ele é muito bem feitinho. Eu adoro passar a mão nele, porque é liso o ferro, é um ferro fundido e é pesado. Como é que trouxe na carroça que é pesado, tá? E ele era usado mesmo, não era em frente não. Aí reza a lenda que quem toca no canhão não sai mais de São Pedro da Aldeia. Uma hora eu saio. Vamos todo mundo tocar no canhão. Quem tá com medo? Vamos lá no mar. Nem precisa tirar, né? A coisa tá ligada à outra conforme vai descendo, com relação à história. Ah, já tá aberto. O que acontece? Deixa eu molhar a goela. Essa casa, olha ali, gente, 1858. Vou só dar atenção aqui, né? 1858. Aquela ali do lado também é antigona. Sim, são antigas. É, aquela ali tá triste. Mas vamos lá. Olha só, eu falei sobre quatro idades importantes, 4 datas importantes. Bem, são 5. Vamos ver por quê. Eu valorizo muito uma que não aparece, porque fez parte da história após a abolição. Nós temos a aldeia, que foi feita, fundada em 1617 com as 6 Marias, quando foi assinado pelo rei. Tá aqui a data. Isso aqui é que símbolo, gente? Que símbolo é esse? Não sei porquê, né? Mas, enfim. Mas vamos lá. 1617. Aí aqui, paróquia, 1795. Deixa de ser aldeia, passa a ser paróquia. Aí até vinha a história da Irmandade, 1840, até vinha a igreja. Olha um pulo de tempo. Paróquia. Aqui, Vila de Sapiatiba, só que 1890 foi quando se desmembrou de Cabo Frio. Em 1890, Cabo Frio pega de volta. 2 anos depois, consegue se tornar vila independente de Cabo Frio. E, por fim, Fórum de Cidade, já como São Pedro da Aldeia, comarca, 1929. Isso aqui, gente, é importante. À tarde, por quê? Quando foi aniversário da cidade, o pessoal faz lá na prefeitura a reverência à cidade, né? Hasteamento de bandeira, parará, aquela parada toda. Aí vem uma bandinha, um estilo antigo, tocando. Tem todos os vereadores, os políticos, pessoas importantes da cidade, tem uma tradição antiga. Chega aqui com a bandinha, eu tenho gravado, compartilhei até no Face, isso de 400 anos quando foi aqui. De 400 anos eu fiz questão de estar aqui na Alvorada. Aí começa a hastear as bandeiras, reverência a São Pedro, a música, o hino, tudo bonitinho, todo mundo respeitando, que é uma tradição. Pode não ter desfile, mas isso aqui tem que ter todo ano. É a tradição, o respeito à cidade. Eu acho bacana os políticos fazerem isso, porque é um respeito, pelo menos nessa hora, é um respeito à cidade, tá? Terminou, aí faz a abertura para o desfile, que esse ano não teve, infelizmente, né? Porque é uma tradição também nossa aqui, ok? Bom, e agora a gente vai na casa do Feliciano Gonçalves Negreiro, o maior fazendeiro de café. Esse fazendeiro, as terras de café não eram aqui, é lá onde é o assentamento hoje, Ademar Moreira. Lá era uma grande fazenda de café e tinha uma grande senzala, com uma câmara subterrânea de castigo também. Pois é, você não sabia, né?
Eu tive lá, que era o curral, que agora não tem mais. E aí, esse fazendeiro, essa casa era mais pomposa na época. Esses azulejos vieram de Portugal, gente. Como é que restaura um azulejo desse? Portugal, entendeu? Um brasileiro vai meter a mão. Mas enfim, a água, tem um tal do poço aqui, não tem? Acho que tá aqui o poço, deixa eu ver. Não. O poço, ele não abastecia São Pedro da Aldeia. Ele abastecia o centro de São Pedro da Aldeia. Cada bairro, cada canto tinha lá os seus abastecimentos, tá? Então tem um poço histórico, se vocês puderem descer, tem uma plaquinha, tá legal? Aquele poço mina água direto, tem uma drenagem para não encher de água a garagem do edifício, porque ali é direto. E tinha um rolão, por quê? O pessoal pegava o rolão a água, que era a pipa d'água de época, e levava nas casas, mas não para beber. Para beber, eu vou mostrar para vocês qual era o sistema que tinha para água de beber, tá? E aí ele construiu essa casa. Essa casa só teve 2 famílias como donos até hoje. Feliciano Gonçalves Negreiro, e depois ele vendeu com tudo dentro de porteira fechada a família do Coronel Felipe Lopes, que foi onde a irmã dele morou e criou a filha dele. Depois o Coronel Felipe Lopes se mandou para Iguaba, porque a esposa morreu no parto do último filho, e fez família lá e foi enterrado lá. Vamos conhecer a Casa das Azulejos para falar um pouquinho lá e dos portais. Cuidado só com os carros. Estão fazendo foto, crianças? A aula de desenho, quando era escola de arte, foi aqui. Quando chovia, saía a ratazana do chão, caía a água do... Gilberto? Aqui foi a escola de artes. É a primeira escola de artes. Funcionava com tia Luísa, lembra? E a Rafaela junto depois, foi muito bom. Bom, cadê? Tá todo mundo aí? Sim. Crianças, o que acontece? Eu falei do rolão, falei do poço, que é uma água salobra. Aqui embaixo também tinha um poço, lá no final da escadaria, a escadaria ainda é original. Vocês vão ver os portais da lagoa, quem vem de barco via de quem eram as casas, as famílias pelos portais, cada um representava a família, quando descia mantimento, algumas coisas, né? Enfim, tinha carroça e tinha por via d'água. Mas e a água de beber? Água doce? Gente, isso daqui é uma ideia antiga de sustentabilidade. A água de chuva batia nas calhas. Estão vendo ali que desce, ó? Descia, e isso não é um poço, isso é uma cisterna redonda para manter fresca. Então a água da chuva descia por ali, parava aqui e daqui tirava a água para beber e fazer comida. Água de serventia, lavar louça, lavar roupa, né, essas coisas, já era a água lá do poço. Apesar que eles tinham feito um aqui bem salobro, né, na beira da lagoa. Agora a gente vai conhecer um pouco, deixar vocês conhecerem, vamos no canto ali, a Casa dos Azulejos. Vamos passar pelo salão principal, onde aconteciam festas em São Pedro, a coisa mais recente, né, que os antigos vinham dançar, paquerar, namorar, né. Era um salão de festas. Primeiro foi então Feliciano Gonçalves, depois família do Lopes Pinheiro. E do Lopes Pinheiro continua até hoje, com os netos dessa história. Vamos lá conhecer o salão, e do salão nós vamos no quarto, onde contam aquela história romântica. Pode passar? Pode passar sim. Ai meu Deus, vou manchar tudo. Vai não. Bota o peso nisso daí, gente. Bora. Valeu. Aê! Não posso. Tive que voltar para antibiótico. Mas pelo menos minha voz está voltando, viu? Sem voz. Você viu sem voz não, né? Não. Olha, gente, aqui aconteciam festas, coisas mais recentes, né? Pós-coronel. E as festas eram grandiosas, né? Antes do SPEC, era aqui que tinha os encontros, forrozinhos, bailes, né? De época do pessoal aqui. Ainda tenta se manter, né? O original o máximo possível, mas quase que perde tudo aqui. Aqui caía água, tinha uma cachoeira dentro e tal, até que a família começou a agitar um movimento que desse um retorno financeiro, porque restaurar não é barato, é caro. E a família, para tirar dinheiro do bolso e abater em imposto, é uma diferença muito grande, né? Então começaram a trabalhar aqui
de forma que o dinheiro que entra fica na casa, está fazendo reformas também, porque nem tudo dá para restaurar, mas está conseguindo manter isso aqui em pé, ok? Tudo original ainda, janelas de madeira, chão, mas vamos aqui no quarto. Que não é o quarto da princesa. Hoje a princesa não dormiu. Não. Ela nem chegou aqui porque a esposa do Feliciano Gonçalves estava nessa cama doente. Então ela nem chegou perto, com medo da doença. Mas mantiveram o local para poder, refizeram o ambiente, entendeu? Vocês reparem que aqui para entrar não dava não. O chão, não sei se o Gilberto lembra que a gente andava, o chão estava molengando? Com o dinheiro que eles conseguiram levantar e estão conseguindo, eles estão ajeitando a casa. Agora a lenda que conta que a princesa dormiu aqui, gente, eu até procurei aquele nome ali. Eu fiquei sabendo disso, que a princesa tinha dormido. Dom João deitou nessa cama achando que a bisavó, a tataravó, tinha dormido aqui. Mas não, tem um documento no Rio de Janeiro que consta que a vinda da chegada deles aqui, né, na região de Lagos, e num trecho tem lá de que como foi recebido. Do jornal eu peguei. Do jornal passei para um amigo historiador que foi no local, nos documentos, e descobriu além do que eu tinha visto. Que além dela não ter dormido, ela nem chegou perto do quarto, que estava fechado com a esposa Feliciana acamada. E ela ficou com medo de pegar a doença, claro, né? Naquela época. Mas é uma viagem no tempo, aqui dentro. Bem bacana. Aqui a Princesa Isabel. Eu tenho colorida, a foto que é colorizada dela com onde deu. A obra do Caó. Botaram para fazer um ar mais bucólico, né? Ali nós temos a cuspideira, gente. Aquilo ali é a cuspideira. Sim. Que os caras mascavam fumo e que a cuspir. Até naquela. Acabou que isso é a cuspideira. Ali é uma sopeira, né? É uma sopeira. Aquilo ali tava lá. Esse quarto aqui, ele tem uma clarabóia, que é para clarear quando amanhece o dia. Minha primeira exposição de obra de teatro foi aqui. Façam foto. Não é a cama da princesa, mas é uma cama histórica.